Bom, hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre glicemia e mais ou menos alguma coisa, o que você pode comer e o que você não pode comer, ou o que não deve comer quando a glicemia está muito alterada, né? Em alguns momentos, na grande maioria da tua vida, comer açúcar é um problema, mas vai ter algum momento que esse açúcar vai ser necessário, que é o que nós vamos conversar agora. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui e deixa eu compartilhar. Então é isso. O que comer quando você tiver uma hipoglicemia e uma hiperglicemia, né? Como é que deve ser a alimentação? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é uma hipoglicemia e o que é hiperglicemia. A hipoglicemia tem um início súbito, né? De repente você está bem, daqui a pouco você começa a se sentir mal, né? E isso acontece muito rapidamente. Às vezes o próprio indivíduo, ele quando ele sabe o que ele está sentindo, ele sabe o que fazer. Mas às vezes que isso acontece, ele precisa de ajuda, né? E qual a principal causa para que aconteça sempre essa hipoglicemia? Geralmente tomou insulina a mais do que necessário, né? E isso vai gerar pouco açúcar no sangue, muita insulina no sangue, e o paciente vai precisar comer açúcar nesse momento para normalizar. E a quantidade geralmente se recomenda em torno de 15 gramas, mas às vezes é necessário um pouco mais. Esse açúcar tem que ser diluído na água, né? Pode tomar nesse momento um refrigerante, se você estiver próximo de algum lugar, você pode tomar um refrigerante normal, não é refrigerante diet, é refrigerante com açúcar, que é para normalizar a glicemia, né? Outra coisa que pode acontecer, esse tipo de situação pode acontecer tanto com o paciente do tipo 1 quanto do tipo 2. No tipo 1, demorou muito para se alimentar, tomou a medicação, a glicemia caiu, né? Então vai precisar de açúcar. E o que fazer para resolver? Sempre fazer a alimentação na hora correta. Quem usa a insulina de ação rápida, que faz a contagem de carboidrato, é comer a quantidade de carboidrato que foi calculada dentro do que você imaginou que ia ser a refeição, né? Se você toma o antiglicemiante, que é o tipo 2, sempre lembrar o horário de comer, nunca passar do horário. Se exercitar demais e esquecer de comer também não pode, né? Tem que ficar muito atento na alimentação. Já a hiperglicemia, ela é gradual, você não vai percebendo imediatamente, né? Ela vai durando dias e dias, você percebe que está com a glicemia alta quando você começa a fazer muito xixi, sentir muita sede, você sente muita fome, você come demais, e aí você vai percebendo que tem alguma coisa de errado, sente muito cansaço, o corpo fica exausto, você não fez nada e está sempre cansado, começa a ter dores musculares, né? E aí o que é a causa principal? É o contrário da hipoglicemia. Aqui você tomou a sua medicação insuficiente, está tomando pouca insulina, né, está consumindo muito carboidrato, e à medida que vai consumindo e vai comendo, vai aumentando ainda mais essa glicemia, e essa glicemia alta por dias vai causando um monte de problema nos órgãos, né? E se isso permanecer por muito tempo, isso é muito ruim para o teu organismo. Então, precisa ter o equilíbrio entre a alimentação e a medicação que você toma. Não pode nem ser mais e nem pode ser menos, tem que ser equilibrado. Então, assim, eu queria falar um pouco de glicemia, né? O que é o ideal e o que é ruim. Tudo que é ruim é o que está fora disso aí. Então, aqui eu tenho que é normal, categoria normal, a glicemia em jejum alterada para as pessoas que têm a sensibilidade. Aliás, a intolerância a carboidrato, a glicemia em jejum alterada e o diabetes. Como é que funciona cada pessoa?
Então, uma pessoa normal, ela vai estar com uma glicemia sempre menor que 100, né, em jejum. Uma glicemia alterada vai estar entre 100 e 125, é considerado diabetes quem está acima de 126 numa glicemia em jejum. Aqui seria uma pessoa que está entrando num processo de pré-diabetes, né? E tem um exame que é feito para saber se a pessoa tem intolerância ao carboidrato, intolerância à glicose. Então, ela faz um exame, né? Que aí eu vou pegar esses valores para falar do exame pós-prandial. Esse exame, na verdade, aqui não é o pós-prandial, mas esses limites de valores também se referem aos valores do pós-prandial, que é um exame que você faz 2 horas depois que você se alimentou de uma refeição grande, como, por exemplo, o almoço. Então, é muito comum o médico pedir para que você faça esse exame, os laboratórios, eles ficam abertos, para 2 horas depois da tua refeição, você vai lá, colhe o sangue e verifica. Você pode fazer também o do aparelhinho lá, que você fura o dedinho e você verifica. Mas, geralmente, quando o médico pede, ele pede através do laboratório, o que vai ser mais real. Então, assim, 2 horas depois, o ideal é que o resultado do teu exame, ele fique em torno de 140, entre 160 e 140, 2 horas depois da refeição, tá? Então, isso é normal. Tem pessoas que mede, faz um exame, comeu alguma coisa, fez o exame, ai, deu muito alterada, eu sou diabético. Não, você não é. O diabetes que vai definir é o diabetes em jejum. Aliás, perdão, é o exame em jejum, é a glicemia do jejum. Então, em jejum, o ideal, mesmo você sendo diabético, o ideal é que você fique dentro do padrão, em torno de 99, abaixo até 70. Menos que isso também não é bom, tá? Então, entre 70 e 99 seria assim, mais ou menos o ideal. O pós-prandial, 2 horas depois da refeição, o ideal é que fique em torno de 180 a 140. O que significa isso? Significa que você está tomando o remédio direitinho e esse remédio está dando certo, ou seja, está tudo funcionando muito bem, né? Então, o exame mais importante do que o exame em jejum é o pós-prandial. É ele que vai dizer como você está de fato. E tem outros exames que a gente vai falar mais lá na frente, que são extremamente importantes para saber como está a sua saúde, ok? Então, para você saber se a tua dieta está funcionando, se você está comendo as coisas corretas, esses exames, essas informações são super necessárias. Tá, então assim, o que fazer quando eu tenho uma hipoglicemia, né? Quando o meu açúcar está baixo, a minha glicemia está baixa. Bom, eu vou falar um pouco da hipoglicemia, porque para quem é mãe de crianças, né, diabéticas, ou para quem convive com uma pessoa diabética, é uma coisa assim que dá muito temor, porque é um momento que você não sabe o que fazer, inclusive para o próprio diabético, para ele é muito angustiante uma hipoglicemia. Mas a pessoa estando bem, né, quando ela percebe, o que ela sente quando ela tem uma hipoglicemia? Geralmente ela tem tremores, começa a suar, fica fraca, sente uma fome desesperada, a visão pode ficar turva, a pessoa começa às vezes ela começa a falar coisas assim que não tem muito nexo. Para quem não sabe, né, se for uma pessoa adulta, pode até achar que a pessoa está embriagada, porque ela começa a ter problema de falar, dificuldade e tal. Então, nesse momento, tem que dar açúcar, água e açúcar. A pessoa tá ainda consciente, ela está consciente. Se não fizer isso, ela pode desmaiar, né? E aí fica tudo muito mais complicado. Então, nesse momento, imediatamente, se você percebe que a criança não está, né, não tá agindo normal, água com açúcar. Se acontecer desse paciente essa hipoglicemia, e quando você faz a contagem, às vezes, já aconteceu comigo, a minha filha está com a glicemia de 30, olha o desespero. E e uma vez aconteceu comigo, a gente estava na rua, chegando em casa, então não tinha lugar para comprar absolutamente nada, então
você fica meio angustiado. Tem sempre que andar com uma balinha na bolsa. É importante que tenha uma porção de açúcar, um saquinho de açúcar, alguma coisa para socorrer esse paciente, né? Então, se houver um problema de, assim, ficou inconsciente, por favor, água com açúcar com uma pessoa inconsciente jamais, porque ela pode se engasgar e aí é pior. Então, você passa açúcar na mucosa e vai imediatamente para o hospital, tá? Então, assim, não tem que alimentar. O alimento nesse momento é açúcar. O diabético, quando está num processo de hipoglicemia, precisa de açúcar, tá? Então, não tem outra alternativa. Pode dar chocolate, pode dar. O ideal é que não dê nenhum alimento que tenha gordura, por exemplo, porque leva muito tempo para esse açúcar ser absorvido. Então, o ideal é que seja açúcar. Então, pode ser o refrigerante com açúcar normal, pode ser o próprio açúcar, pode ser o mel, mas tem que ser um alimento rico em glicose, tá? Tá. O paciente está fazendo hiperglicemia, já tem dias, ou então, olha, desde ontem a minha glicemia está muito alterada. Então, alimentos que tem que evitar: pão, massas, doce, nem pensar. Bebida alcoólica de forma alguma, refrigerante com açúcar, de jeito nenhum. Farinha, né? As farinhas que eu coloquei aqui, a mandioca, a tapioca, a maisena de milho, leite de vaca por causa da lactose, ou outro leite de mamíferos, né? Por quê? Porque tem a lactose, batata, mandioca, beterraba, esses alimentos são ricos em carboidrato. Então, se a minha glicose está muito alta, eu tenho que evitar esse tipo de alimento. Para quê? Para que a minha glicemia baixe e tenha novamente o equilíbrio. Se tem uma coisa que faz glicemia baixar imediatamente, né, é quando você tira todo o carboidrato. Sabe a dieta low carb? Mais adiante a gente vai falar sobre ela. Ela é uma dieta muito boa para ajudar a melhorar a glicemia alterada, né? Aí o que você pode consumir? Você pode consumir ovo em forma de omelete ou ovo cozido. Esses ovos podem ser consumidos desde a refeição do almoço, aliás, da refeição do de jejum. Então, pode comer porque o ovo ele é uma proteína e ele não contém carboidrato. Olha que legal. Leite de coco no lugar do leite de vaca. Tem leite de outros vegetais, que eu vou falar mais adiante, que também pode ser consumido, que não tem o carboidrato. As carnes magras, então frango, peixe, o bovino. Para quem gosta de suíno ou come, né, também pode entrar. Legumes que têm baixo teor de carboidrato ou quase nenhum. Abobrinha, pepino, tomate, a cebola. Não é um legume, mas ela entra porque você usa como tempero. Tem gente que come em salada. Pimentão, a cenoura crua, quando ela está cozida, o amido dela já fica, né? Então, o ideal é comer crua. A abóbora tem baixo carboidrato também. E a berinjela. Tem outros, mas aí depois a gente vai falando. Eu vou ver receitas para ajudar também. Os folhosos, né? Repolho, alface, couve. Então, folhas você pode comer bastante, sem problema. As frutas com menos teor de açúcar, abacate, a maçã. A banana, se você adicionar um pouco de farelo a ela, fica bom, né? Mas a banana tem muito carboidrato. Mas eu botei ela aqui com a opção de você utilizando ela como farelo de aveia, por exemplo. As fibras que você deve usar, farelo de aveia, pectina de maracujá. Na linha de farelos, tem farelo de aveia, farelo de arroz, o germe de trigo. Eles contêm o carboidrato, mas eles são ricos em fibras, então eles ajudam muito a melhorar a glicemia. Né? Então, assim, para que você tenha uma vida mais equilibrada com a alimentação, é muito importante você fazer controle diário, né? Você ver como é que está a tua glicemia diariamente. Porque quando você sabe, quando você faz esse monitoramento, fica mais fácil você mexer com a alimentação. E é uma coisa que é muito, muito, muito importante que o diabético ele entenda de alimentação para diabético. Né? A gente não vê muito, tem muita informação sim, mas eu quando tenho os pacientes, tem muita resistência a mudar, a fazer diferente, não, porque eu gosto assim. E uma das coisas que você precisa aprender, se você quer ter qualidade de vida, se você quer melhorar, se você quer ter mudança, você vai ter que se abrir para o novo.
E o novo são mudanças como tirar, sim, alguns alimentos que só vão te causar mal-estar, né? Que vão te causar muitos problemas. Então, quando você tira esses alimentos da tua vida e que você troca por outros, você aprende a gostar de outros. Então, se arrisque em outros sabores que eu tenho certeza que você vai aprender a gostar e você vai ganhar muito mais em qualidade de vida, né? Então, esses são os meus contatos. Se precisar me encontrar, falar comigo e fazer parte das minhas redes e me seguir. Então, são esses os meus contatos, ok? Então, eu agradeço, até a próxima. A gente vai falar ainda mais sobre a alimentação ideal para você, ok? E a gente se encontra na próxima aula. Então, até lá.